3, 4, 5 dias, com hoje 6. Eu estou em cima de um capítulo só. E esse capítulo é de Gálatas, capítulo 5. É um estudo muito lindo, a qual eu já dei. E eu queria estar dando uma pincelada sobre este capítulo, o qual é importante e traz referência sobre aquilo que você cantou nessa noite. Você disse que no refrão era: eu quero nascer do teu espírito, eu quero matar a minha carne, fazer a tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Então, o mais interessante é a forma que cantamos, que será também aplicada uma palavra em cima disto. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Também a lição de casa que o Ministério de Louvor está tendo essa semana. Amém. Em Gálatas capítulo 5, a minha versão é na nova tradução da linguagem de hoje. Para que vocês quiserem entender um pouco melhor a leitura, vamos ler junto? Diz o quê? Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente os o quê? Seja realmente os o quê? Glória a Deus. Por isso, continue firmes. Continue o quê? Não desistir, não olhar para trás, permanecer. Permaneçam firmes, como pessoas livres, e não se torne escravo novamente. O mais interessante, que estamos falando nessa semana sobre a noiva. Eu achei muito lindo a forma que o Johnny pregou sobre as parábolas das 10 virgens. Porque nós somos a noiva de Cristo. E a diferença entre uma noiva e a outra noiva é que uma é prudente e a outra é insensata. Uma é livre e a outra é escrava. Aqui Paulo está falando para a igreja de Gálatas. Se vocês forem ver os capítulos anteriores, Paulo está rebatendo muito os falsos mestres que estavam ali circulando dentro da igreja de Gálatas. E dentro da igreja de Gálatas tinha 3 tipos de pessoas: os falsos mestres, os legalistas e os libertinos. Então eram 3 pessoas ali: aqueles que eram os falsos mestres, aqueles que amavam a lei, que tinha que cumprir a lei, e aqueles que falam assim: seja o que for, vamos viver como não se houvesse o amanhã. Então tinha esses 3 tipos de pessoa. E aqui agora, Paulo no capítulo 5, ele não está falando com essas 3 pessoas, essas 3 categorias de pessoas. Aqui ele está falando agora com a igreja de Gálatas. No capítulo 5 ele está falando com a igreja, ele quer cuidar da igreja. Por causa do quê? Ele já rebateu as 3 tipos de pessoas. Agora ele precisa cuidar da igreja. E desconstruir aquilo que eles construíram, e o povo de Gálatas estavam indo para o caminho que eles estavam querendo que eles trilhassem. E aqui Paulo já inicia o capítulo 5 dizendo: Cristo te libertou. Ele libertou cada um de vocês. E que nós sejamos realmente livres. E a nossa liberdade começa quando vem aquele texto, famoso texto dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade. E qual é essa verdade? É as Escrituras. Começamos o processo da libertação quando estamos perto das Escrituras.
Então o povo de Gálatas estava saindo um pouco fora das Escrituras, estavam indo para outro sistema, e ele falou assim: ei, Cristo libertou cada um de vocês. E quando ele libertou isso, libertou cada um de vocês, ele quer que vocês permaneçam firmes, constantes, não olhem para trás, não retrocedam. E que não se torne escravo novamente. O mais interessante, escravo novamente. Aqui é o quê? Que vocês não sejam escravo da lei, que vocês não sejam escravo do pecado. Trazendo esse versículo para as nossas vidas nesse momento, muitas das vezes, estamos dentro da igreja, com a noiva também, porque eram o quê? 10 virgens, 10 noivas, e elas estavam lá. Mas muitas das vezes, achamos que o pastor fala muito, o pastor está pregando errado, vou voltar da onde eu vim. Voltarei a ser o quê? Escravo novamente. É uma pessoa que não é firme, não permanece quando surgem as primeiras adversidades. Porque como eu bem digo, aqui todo mundo sabe, eu não faço propaganda enganosa. Aqui eu não faço propaganda enganosa. Por causa do quê? O que Cristo prometeu, falou que no mundo teremos aflições. Eu não estou aqui para falar, ei, você não vai passar por problema. Se Jesus falou que você vai passar por problema, quem sou eu para falar ao contrário? Eu não sou ninguém. No mundo vocês terão aflições. Mas quando acontecem essas primeiras adversidades, pessoas não são firmes. Voltam a ser o quê? Escravas novamente. Volta de novo da onde saiu, porque ela tem uma falsa ilusão de alegria, uma falsa ilusão de esperança, uma falsa ilusão de paz. Mas enquanto isso, ela é o quê? Escrava. Ela não acredita que Cristo libertou ela, quando ela volta de novo da onde ela saiu. Ela está dizendo, o sacrifício de Jesus na cruz não valeu de nada para mim. Eu prefiro ser escravo. Eu não preciso ser livre. Eu quero ser escravo. Essas palavras que Paulo está falando para a igreja de Gálatas. Vocês querem tanto viver da lei, mas esqueceram que Cristo libertou vocês. Vocês querem viver tanto na questão da circuncisão e assim por diante, seguir a lei, a risca e tudo mais, mas vocês esqueceram que Jesus Cristo foi que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e deixou vocês livres, e vocês não se tornam mais escravos. Mas não entendem isso. Agora no versículo 13, ele afirma novamente no versículo 13: porém vocês, irmãos, foram chamados para ser o quê? Ele intensifica novamente. Vocês foram chamados para serem livres. E Jesus fala a mesma coisa para nós. Ele nos chamou para que venhamos ser livres. E não sermos escravos. Escravo do pecado. Escravo das coisas deste mundo. Deus nos chamou para sermos livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. O problema das pessoas que não entendem a questão de ser livre
Ela entende que livre é se libertindo, fazer as coisas do mundão, viver como se não houvesse um amanhã. Mas Paulo está dizendo o que aqui? Ei, vocês são livres, mas essa liberdade não é a liberdade para vocês viver da maneira que vocês querem, é para viver da maneira que Deus quer. No versículo 14 diz: pois a lei inteira se resume em um só mandamento: ame os outros como que você ama você mesmo. Veja que a nossa liberdade está baseada na conduta de como princípios e valores. Não é para vocês viverem da maneira que vocês querem, mas é para vocês viverem da maneira que Deus quer. E para vocês viverem, Ele coloca a lei: ame uns aos outros. A pergunta é: quem está do nosso lado? Amamos como nós mesmos? Ou melhor dizendo, né? Você se ama? Você se ama? Você ama você mesmo? Porque para você amar o outro, você precisa se amar. Você olhar no espelho assim e falar assim: nossa, como eu me amo. Lá em casa eu coloquei um espelho, aqueles que foram lá na minha casa viram já o espelho, que é grande. E quando eu me arrumo dia de domingo, minha esposa fala assim: nossa, como eu sou bonito. Eu me amo. Você é demais. Porque eu me amo. Porque se eu não me amar, como que eu vou amar o meu próximo? Como Deus está dizendo, eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim para eu cuidar de outros. Eu preciso cuidar de mim. A pergunta que eu faço: você está cuidando de você? Você está se cuidando? E não é na questão assim, não, eu estou me cuidando, eu estou indo para a academia, igual a Raquel e a Vitória. Eu vou ter essa mesma atitude a partir do mês 6. Por causa que acaba a faculdade de Elizabeth, aí eu vou junto com ela. Combinado. Estou falando para vocês, hein, irmãos? Já estou confessando meu pecado já. Eu não gosto de academia, tá? Eu vou para acompanhar minha esposa para ter um incentivo. Não é lá igual o Fábio, corre lá no Parque Linear, parabéns, você é demais. Não é esse tipo de cuidado, é um cuidado interno, é um cuidado espiritual. É um cuidado de dentro de você, de como que você está se cuidando internamente, como que está a sua alma, como que está o seu espírito. Se cuidar. Porque você é livre, você não é escravo do pecado. Coloca isso na sua cabeça. Você não é escravo do pecado. Deus te fez ser uma pessoa livre. O pecado não pode te aprisionar. Você não pode viver, quando eu falo a questão do pecado, meus irmãos, é a prática, porque todos nós somos pecadores. Iremos pecar. Porque temos isso, somos pecadores. Mas a diferença entre o pecado e a prática do pecado é que a pessoa quer viver naquela vida errônea. Toda vez ela pratica, ela sabe que está fazendo errado, mas quer continuar fazendo errado. E é isso que Deus está querendo te lembrar. Ei, eu não te fiz ser escravo, eu te fiz para ser uma pessoa livre. Versículo 16. Entra o que agora que você cantou. Quero dizer a vocês o seguinte: desde que o Espírito de Deus dirige a vida de vocês, e não obedeça aos desejos da natureza humana. 17. Porque a nossa natureza humana quer ao contrário que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer
o que vocês querem. Veja que as pessoas quando falam, eu tenho livre arbítrio. Não, você não tem. Você é livre, mas você não tem arbítrio. Porque você não tem como você escolher, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Não. Você vai fazer aquilo que você alimenta mais. E quem você tem alimentado mais? A sua carne ou seu espírito? Quem você tem alimentado mais? É aí que você vai saber quem é que está ganhando. Quando acontecer alguma coisa, quando acontece alguma adversidade, como tem sido o seu dia a dia, define quem você está alimentando mais. Porque a natureza humana, no versículo 19 diz o quê? O versículo 19 traz o que seria as coisas da natureza humana. As coisas da natureza humana são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, o excesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não quê? Não quê? É igual o mensageiro, o noivo está vindo. O noivo está vindo, todo mundo levanta. Ixi, está faltando azeite aqui, vou procurar. Ontem não, vou procurar. Aí vai os escravos procurarem. E quando volta, o noivo já buscou. Já era. É um texto que a gente precisa debruçar nele e olhar atentamente e olhar para ele. Existe algo nesse texto que está acontecendo comigo? Porque é muito sério o que Paulo está orientando a igreja de Gálatas. É muito sério. Estamos falando sobre a volta de Jesus. Estamos falando de pessoas serem vazias de si mesmo, terem compaixão. E assim por diante, Deus tem falado, estamos vivendo um ano de devoção a Deus. E para vivermos um ano de devoção a Deus, precisamos arrumar algumas coisas. E que coisas são essas? Muitas das vezes é interno nosso. O avivamento de Deus, ela começa internamente, é de dentro para fora. É algo que começa dentro de mim, é uma mudança que começa dentro de mim e passa para o exterior. Não é do exterior para o interior, é do interior para o exterior. As coisas que Deus faz, a mudança que Deus faz em nossas vidas. E precisamos olhar, Senhor, me mostra o que está acontecendo comigo. Se eu me encaixo nessa aqui, me ajude a melhorar. Aí entra o que você declarou. Me ajude a matar a minha carne para fazer a tua vontade, doce Espírito. Imagina só, meus irmãos, chegar no grande dia e chegar todo mundo e ele fala: bendito filho de meu pai, bendito, entre. E quando chegar você, e ele chegar e falar: eu não te conheço. Mas Senhor, eu curei em teu nome, preguei em teu nome, evangelizei do teu nome, eu estava na igreja, eu estava no culto, fiz meu devocional, orei o tempo todo.
eu não te conheço. Aí as pessoas falam, para entrar no reino do céu é difícil. Não é difícil. O que é difícil é matar a nossa carne todo dia. Não é difícil entrar no reino dos céus. Entrar no reino dos céus é fácil. O difícil é matar a nossa carne. Quando olhamos aqui, se a gente colocar aqui, a desunião. A pessoa que gosta da desunião. Eu não gosto de fulano. Aí a gente volta lá, mas Deus falou que a gente precisa amar uns aos outros. Mas aquela pessoa fez o pior comigo. Meus irmãos, precisamos amar. Se queremos realmente viver para Deus, andar com Deus e pedir para que Deus venha direcionar as nossas vidas, Ele vai quebrar alguns pilares que já estão construídos. E quando Ele vem para fazer a mudança, Ele vem e quebra, mas Ele constrói algo novo para o louvor e glória dEle, para que você seja um instrumento das mãos dEle. No versículo 22, diz que o Espírito de Deus produz o quê? Amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Versículo 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o quê? Crucificaram o quê? Aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Eles têm uma atitude. E qual é essa atitude? Eles crucificam a sua natureza humana. E junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E o último versículo 26 diz: nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Mas, fico no versículo 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Muitas das vezes, meus irmãos, quando vamos crucificar a nossa natureza humana, vai haver algumas mudanças. E quando há essas mudanças, muitas das vezes não será bom para você. Não será bom para você. E você não vai conseguir entender por que está acontecendo isso comigo. Porque você decidiu crucificar a sua natureza humana. Para querer, a partir daquele momento, viver para Deus. E viver para Deus custa um preço. É negar a si mesmo o tempo todo. É negar a si mesmo. Pegar a cruz e seguir Jesus. Procure o versículo Já Não Vivo Mais Eu. E tem esse texto que vem junto com essa palavra. Que encontraram aqui, meninas? Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. A vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que em minha mão e se entregou e se deu a si mesmo por mim.
E esse amor que Ele se entregou por mim, faz com que eu me faça ser livre e não ser escravo. A pergunta que eu deixo para vocês é com vocês. Vocês querem ser livres ou pessoas escravas? O escravo, quando ele fala assim, vou voltar da onde eu vim, ele está dizendo com a sua atitude, o sacrifício de Jesus não é válido para mim. Prefiro viver nessa vida que eu quero viver agora. Quero viver aqui. Aqui eu tenho paz, mas é mentira. Aqui eu vivo uma alegria, mas é uma mentira. Aqui eu consigo resolver os meus problemas, também é uma mentira. Porque você só tem uma paz completa, uma alegria completa, uma tranquilidade completa, um descanso completo para a sua alma, é só através de Jesus. Porque Ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Só nele que conseguimos todas as coisas, e não há outro lugar. Então, faça como o apóstolo Paulo está falando agora. As pessoas que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a sua natureza humana, junto com todas as suas paixões e desejos dessa natureza. Amém? Irmãos, como eu falei lá no grupo, estamos em guerra. E quando você entra nessa guerra, fala assim, Senhor, eu quero entrar nessa guerra porque eu quero matar a minha carne. Eu tenho algo motivador para você. Eu não sou coach, tá? Eu tenho algo motivador. O crente, o cristão, é o único que entra no campo de batalha com a certeza da vitória. O cristão, aquele que caminha com Cristo, que anda com Deus, é o único que entra numa guerra tendo a certeza da vitória, porque o general dele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Vai ser difícil, se você quiser entrar nessa guerra, vai ser difícil. Mas saiba que quem está guerreando as suas guerras e quem peleja as suas guerras se chama Jesus Cristo. Então alimente o seu espírito e mate a sua carne todos os dias. Amém? Senhor, estamos aqui agradecidos pela Tua palavra. Que venhamos matar a nossa carne todos os dias, dia após dia, que não venhamos ser escravos da nossa carne, que não venhamos ser escravos, em nome de Jesus, das práticas pecaminosas, que não venhamos ser escravos, Senhor, porque, como bem disse, aquele que volta da onde o Senhor tirou, está dizendo com as suas atitudes, o sacrifício do Senhor não é válido para mim. Mas queremos ter uma mudança de mente, uma mudança de atitude, querendo, em nome de Jesus, viver para Ti, assim como os cantamos nessa noite, que iremos nascer do Teu Espírito e queremos matar a nossa carne. Não será fácil, mas a Tua palavra me garante que o Senhor é aquele que nos dá vitória, e que existe uma recompensa para aqueles que querem viver para Ti, que é a vida eterna, porque a nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é lá, na eternidade. Nos ajude a matar a nossa carne, para quando chegar no grande dia,
Que grande dia, que lindo dia será, que o Senhor irá buscar a sua noiva e dirá para a sua amada noiva: entre benditos de meu Pai. É essa frase que queremos escutar, é essas palavras que queremos ouvir, mas que venhamos, Senhor, querer ouvir essas palavras mediante o nosso comportamento de andar contigo, matando a nossa carne dia após dia. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, proporcionar uma noite abençoada para eles, do descanso do justo, e levá-los em paz e em segurança aos seus lares. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço, amém, e graças a Deus, amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe.